Galera, são mais uma temporada de Mestres do Universo. He-Man, dessa vez com o título de A Revolução. He-Man virou NPC de vez? Ou será que o Kevin Smith finalmente acertou? Vamos conversar sobre isso agora. Inês Trunks, Spectre aqui, He-Man. Bom, a principal crítica, né, de quem não gostou das duas primeiras temporadas de Mestre do Universo foi a perda do protagonismo do He-Man, né? Tipo, não era o He-Man. Tanto na primeira quanto na segunda temporada teve muito Teela e teve pouco He-Man. Sim, isso aconteceu. Mas relaxa, ok? Porque a grande verdade é que, sim, o He-Man perdeu o protagonismo de novo, ok? Mas calma, não foi tão ruim assim, não foi tão ruim. Vocês vão entender assim que vocês levantarem a espada, erguer a espada mágica pra invocar os poderes de Grayskull no botão do like. Pelos poderes de Grayskull. Porra, é bom demais falar aquilo, né? Oh, diga. Aí o cara mudava, só mudava o bronzeado, né? E virava o He-Man. Mas vamos lá. Bom, é o que eu tava falando, galera. Mais uma vez o He-Man acabou perdendo grande parte do protagonismo dele. Mas, curiosamente, não foi pra Teela. Na verdade, a Teela foi uma NPC total nessa temporada. Olha isso. Teela NPC, coisa que não foi na outra, né? Ela ficou completamente isolada da trama principal, tentando adquirir os poderes dos três deuses primordiais de Eternia pra conseguir restaurar o reino de Preternia, que tinha sido destruído lá pela Maligna, na segunda temporada. Quem, na verdade, roubou o protagonismo do He-Man, quem que você acha que foi? Foi vamos lá. Foi o... He-Man! Esqueleto, exatamente ele mesmo. Esqueleto foi quem carregou a terceira temporada. Que eu bato o pé e afirmo, é melhor das 3 temporadas. Bom, a trama começa com a revelação de que o Rei Randor ele tem uma doença grave e que em breve ele iria morrer. E aí, depois da morte dele, o príncipe Adam ele deveria assumir a posição como novo rei. Mas ele claramente não quer isso. Ele fica o tempo todo se perguntando, né? Pô, por que o poder de Grayskull escolheu ele se não fosse pra ele utilizar esse poder como He-Man? Bom, até que chegou o dia do velório do Rei Randor, que também era a cerimônia de posse do príncipe Adam. Só que durante a cerimônia apareceu do mais absoluto nada o príncipe Keldor, que é meio irmão do Rei Randor. E aí o flashback, né, mostra que ele e o Randor, quando eles eram jovens, já meio que disputavam pra ser o futuro rei de Eternia. Só que o Keldor não podia assumir o cargo porque ele era um filho bastardo. Ele era o filho do rei, mas não era filho da rainha. E aí, enquanto o Adam e o Keldor conversavam, né, o Keldor mostrou que é um mestre da tecnologia. E aí, com o conhecimento dele, ele poderia ajudar a modernizar a Eternia. Só que durante a conversa, a Eternia é atacada pelo exército do esqueleto. O esqueleto, naquele momento, estava corrompido pela tecnologia da placa-mãe, que é um tipo de inteligência artificial criada pelo Hordak. E por sinal, eu achava que o Hordak era o grande vilão dessa saga, mas ele foi bastante ofuscado pelo esqueleto. O esqueleto sempre rouba a cena, né? Bom, enfim, o Hordak ele tinha tomado posse da Montanha da Serpente e convertido toda a magia do local em tecnologia. E a placa-mãe seria como se fosse a feiticeira do castelo de Grayskull, só que uma versão cibernética. Então assim, o exército do cyber-esqueleto estava liberando no ar um tipo de nanotecnologia que escravizava as pessoas mentalmente. Mas aí, durante a luta, o He-Man percebeu que a magia dele podia anular o efeito dessa tecnologia. Então, depois da luta, ele pediu pro Gorpo levar a espada dele até um antigo amigo pra ele dar um up na espada, né? Pra ampliar os poderes dela. E é nisso que ocorre uma das revelações mais legais dessa terceira temporada. Esse tal cara era um anão chamado Gwildor. Só que ele nunca apareceu em nenhum episódio da série animada dos anos 80. Mas sabe onde que ele apareceu? No live action do He-Man do Dolph Lundgren. Ou seja, essa animação canonizou o filme. Galera, eu sei que esse live action é ruim, ok? Eu gosto do Dolph Lundgren pra caramba. Mas porra, galera, na boa, né? Tipo, naquela época era bacana a ideia de ver um desenho sendo adaptado no filme. Pô, dá uma nostalgia boa pra caramba. Quem viveu aquilo sabe que aquilo foi bacana na época, entende? Que não tinha nada. Hoje em dia, tipo, você tem muito adaptação, muito live action. Então você fala que qualquer coisa, tipo, você tem muito padrão de comparação. Então você é muito exigente. Naquela época não, entende? Então eu tenho nostalgia disso. E uma outra coisa interessante que aconteceu nessa cena da luta contra o exército cibernético foi que o esqueleto acabou despertando máquinas gigantes que estavam adormecidas no subsolo de Eternia. E ele explicou que antigamente aquele reino era um reino puramente tecnológico, mas quando a magia se popularizou, as máquinas foram sendo abandonadas. Só que durante a luta contra as máquinas, o Keldor acabou resolvendo a parada, né, com o conhecimento tecnológico dele. E dessa forma o Adam teve a certeza que o certo era ele desistir de ser rei e passar a se dedicar exclusivamente a ser o He-Man e deixar que o Keldor se assuma como o novo rei de Eternia. Parecia a coisa mais lógica. Tenso disso tudo é que acabou se revelando uma coisa que eu já sabia desde o início. O Keldor, na verdade, era quem? Você sabe, o esqueleto. Aquele cyber-esqueleto que o He-Man estava enfrentando na presença do Keldor era só uma ilusão. E veja bem, galera, veja bem, mano. O Keldor não era o esqueleto disfarçado. Ele era literalmente o esqueleto. He-Man! Porra, galera, presta atenção. O esqueleto é canonicamente
o irmão do Rei Randor e tio do He-Man. Olha isso! E na luta final, o He-Man dá uma zoada nisso, dizendo que prefere os tios pro pai de mãe dele, né? Pô, maneiro pra caramba. Na minha opinião, a grande falha dessa temporada foi que eles não deram praticamente nenhuma importância pra essa revelação, porque, pô, é muito bombástica. Imagina você enfrentar o teu maior inimigo e do nada esse teu inimigo revela que é teu parente. É tipo o Darth Vader dizendo pro Luke Skywalker que é o pai dele. I'm your father! Pô, a gente espera no mínimo uma reação de susto. Mas aqui, tipo, não teve nada disso. O assusto ficou pra gente. Eu acho que foi uma oportunidade desperdiçada, né? Não sei vocês, o que vocês acham? Aí o Keldor usa então a influência dele pra convencer as pessoas a engolirem um microchip que daria habilidades sobre-humanas para essas pessoas. Porque ele reconhece que, mesmo que o He-Man seja forte, não dá pra confiar a segurança do reino a só um homem. Então todo mundo ingere esse microchip. Mas aí acontece o momento da revelação de que ele era o esqueleto o tempo todo. E agora toda a população de Eternia tá sob o controle dele. E o pior de tudo, né, é que nesse meio tempo aí a placa-mãe invadiu o castelo de Grayskull e converteu ele em tecnologia pura. Isso fez o He-Man perder os poderes e o que é pior. Como a espada dele, né, tá sendo aprimorada, lembra que eu falei que tava sendo aprimorada? Ele nem pode usar a espada pra se transformar. Só que durante essa treta toda a mente do Keldor dentro do esqueleto começa a agir como se fosse uma segunda personalidade. E ele começa a instigar o esqueleto a se revoltar contra o Hordak. E dessa forma o Keldor mostra que no passado o Hordak convenceu o Keldor a fazer um ritual de magia negra pra se tornar um esqueleto. E os dois comandam um ataque contra a Eternia. Mas o Hordak acaba traindo o esqueleto, deixando ele pra trás pra ser capturado pelo exército, enquanto o Hordak tinha lá conseguido fugir. E guarda essa informação, foi o Hordak quem transformou o esqueleto naquilo que ele é hoje. E essa informação vai ser importante daqui a pouco, vamos lá. O esqueleto então destrói a placa-mãe e trai o Hordak. E os dois começam a lutar. Só que agora o Hordak tá em total desvantagem, porque enquanto o Hordak tem só o poder da tecnologia, o esqueleto possui um equilíbrio perfeito entre magia e tecnologia. Olha essa combinação. O esqueleto então percebe que o Hordak ofereceu o ritual pro esqueleto, que ele sabia que mesmo sendo completamente focado em tecnologia, ele sempre precisou de um feiticeiro para conseguir dominar a Eternia. E durante a troca de golpes dele é que ocorre a maior revelação de toda a série. Além do esqueleto ser tio do He-Man, o Hordak é avô do He-Man. He-Man. Maneiro pra caramba. Tu tá curtindo? Porra, é maneiro. Aquele pai do Rei Randor que queria que o Keldor fosse o sucessor do trono era o tempo todo o próprio Hordak. E vendo essa terceira temporada como um todo, a gente consegue amarrar todos os fatos e entender tudo o que aconteceu no passado antes mesmo do He-Man existir. Eternia, galera, era dividida entre dois reinos, um mágico e um tecnológico. Até que, por algum motivo, os dois reinos se tornaram um só. O rei do mundo tecnológico era o Hordak, e ele tinha se casado com a rainha do mundo mágico. Só que com o tempo, a tecnologia foi sendo esquecida, isso fez com que o Hordak criasse a Horda com o objetivo de restaurar o império das máquinas. Mas para isso ele precisava transformar o Keldor num feiticeiro maligno. Quando o Adam finalmente recupera a espada dele, ela tá bem diferente. E agora ela tem poderes mágicos, mas também mecanismos cibernéticos. Isso deixa o He-Man muito poderoso. O Hordak acaba sendo derrotado e volta pra casa completamente moribundo, né? Tendo que ficar dentro de uma cápsula de regeneração e tal. Enquanto que os poderes da nova espada do He-Man não só derrota o esqueleto, como tira todos os poderes dele. E ele volta a ficar com a aparência do Keldor. Vale destacar ainda que a feiticeira, né, que nesse caso é a Teela, conseguiu os poderes dos três deuses primordiais e restaurou o reino de Preternia. O motivo dela ter feito isso é que sem Preternia, todas as pessoas que morreriam teriam as próprias almas enviadas para a Subternia, que é tipo o inferno, né? Ou então virariam almas penadas sem um local de descanso. Mas é como eu disse, essa trama da Teela ficou completamente isolada. Nem fez falta. E aí no pós-crédito a gente vê o Hordak dentro da cápsula de regeneração, até que aparece uma mulher com a máscara da Horda se aproximando dele e dizendo que em breve ele vai retornar. A gente não vê o rosto dessa mulher. E no início eu achava que era sombria. Sabe aquela feiticeira que sempre tá com o Hordak na série dos anos 80? Só que logo depois me caiu a ficha. Durante a série é mostrado o flashback daquela cena lá que eu comentei sobre o Hordak fugir e deixar o esqueleto pra trás. Pedi pra vocês guardarem. Só que o Hordak tá claramente segurando alguma coisa. E aí eu lembrei do filme O Segredo da Espada Mágica, que é o filme da animação dos anos 80 que revela que no passado o Hordak sequestrou a filha do Rei Randor e transformou ela em general da Horda, né? Ou seja, essa mascarada que aparece no final é a Princesa Dora, a She-Ra. E provavelmente ela vai dar as caras na próxima temporada. Vai lembrar que depois da vitória, né, o castelo tinha sido completamente destruído. Só que numa coisa o He-Man concorda que o Keldor estava certo. O reino ele precisaria dar mais poder para os cidadãos, então num simples gesto o He-Man acaba com a monarquia e diz que a partir daquele momento as pessoas devem escolher seus governantes. Meio que fazendo, né, uma referência às revoluções que derrubaram monarquias para dar origem às repúblicas. Mas é claro, sem aquela violência toda de uma revolução. Foi simplesmente por causa desse gesto que a série ganhou o nome de Mestre do Universo, a Revolução.
Bom, minha opinião sobre a terceira temporada é a melhor até agora. Os pontos máximos foram as grandes revelações. Eu acho que, tipo, de explodir cabeça de verdade. Tipo live action ser canônico, né? Pô, o esqueleto ser irmão do Rei Randall, mas principalmente o Hordak ser o pai do esqueleto e avô do He-Man. Né? Quando isso apareceu, porra, quase caí da cadeira. Fala sério, galera. As cenas de ação são muito boas de verdade. E particularmente eu dou destaque pro mentor, né? Que virou basicamente o Homem de Ferro de Eternia. Maneiro demais, né? Eu gosto pra caramba dele. O novo design do He-Man, depois que ele ganhou a espada nova, sinceramente eu fico dividido, né? Eu gosto mais do visual antigo, mas eu não sei dizer se é gosto pessoal ou se é minha nostalgia, né? Não sei. Mas não ficou ruim, né? Mas é claro que essa série também tem seus problemas. Primeiro que aquele final com o He-Man dissolvendo a monarquia é péssimo. O cara pensa que é assim, porra. Do nada você acaba com a monarquia, as pessoas lutem para construir um novo reino. Ainda mais é um reino que vive em guerra. Era o exército do rei que protegia as pessoas de uma investida do esqueleto. E agora, do nada, não tem mais exército. E segundo que o He-Man explica que um dos motivos para entregar o poder ao povo era que a guerra tinha destruído o castelo. Mas isso é uma balela. Quem destruiu o castelo foi a Tila quando ela utilizou o feitiço para restaurar o reino de Pretéria. E eu sei que teve muita gente que, da mesma forma que eu, pensou: por que ela não fez esse feitiço em outro lugar? Pô, destruiu o castelo à toa. Mas, no geral, a terceira temporada mais acertou do que errou. Eu acho que eu dou uma nota entre 7 e 8. Vale a pena ver e conseguiu me empolgar o suficiente pra próxima temporada. De verdade. Você já assistiu? O que você acha? Comenta aqui embaixo, tô de olho no teu comentário. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou trazer todas as informações nerdísticas pra você. Sabe por quê? Porque isso é um multiverso nerdístico. É bom pra... Ser nerd é a melhor coisa do mundo, galera. Bom demais. Eu sei que você também é. Isso melhora mais ainda, né, cara? Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!